Olá pessoal, estou aqui novamente. Vamos hoje para a aula número 3 do componente curricular de História do 6º ano. Então sou o professor aqui Alexandre Tardelli e vou trabalhar com vocês o currículo paulista através do caderno do aluno, do currículo em ação. E nós vamos seguir estudando aqui a unidade temática do currículo, que é História, Tempo, Espaço e Formas de Registros. E vamos desenvolver as seguintes habilidades aqui. Identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distantes. E também analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. E, para isso, nós vamos desenvolver objetos de conhecimento aqui, ou seja, o conteúdo, que é formas de registros da história e da produção do conhecimento histórico. Então, para começarmos a trabalhar com esse objeto de conhecimento, ou seja, com esse conteúdo, nós vamos iniciar a situação de aprendizagem 2. E nessa situação de aprendizagem, nós vamos trabalhar com o seguinte tema: a importância das fontes históricas para os seres humanos. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com o conceito de fontes históricas. Tá? E vamos estudar e entender a importância dessas fontes para os seres humanos, mas não só para os seres humanos, mas principalmente para o desenvolvimento do trabalho do historiador. E, para isso, para a gente começar essa situação de aprendizagem, nós vamos desenvolver esta atividade aqui, número 1, tá? Essa atividade é uma atividade de sensibilização, né? É para que a gente se sensibilize a respeito do assunto que nós vamos estar tratando nesta atividade, que, na realidade, o assunto é em cima desta pergunta que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá legal? Que é: o que são fontes históricas? Você já parou para pensar um pouco o que seria fontes históricas? Então, quando a gente remete aqui para a palavra fonte, a gente lembra, né, que fonte, normalmente a fonte de um rio, por exemplo, onde a água brota, né, ou seja, ela sai do subsolo. Ou também, o pessoal chama de nascente, ou seja, nascente daquele rio. Né? Então, é onde o tudo começa, onde onde o rio, né, ele começa. Então, isso é uma fonte, né? É o início, tá ok? E fonte histórica, ou seja, onde vai começar aquela história. Agora, nós temos diferentes fontes históricas, tá? E precisamos entender como elas são, quais são elas e como que ela é trabalhada pelos historiadores. Então, o objetivo aqui é que a gente procure conhecer um pouquinho melhor dessas fontes históricas. Tá legal? E para começarmos aqui a entender um pouquinho sobre as fontes históricas, nós precisamos entender que elas podem ser fontes materiais. Então, o que seriam fontes materiais? São os vestígios de civilização material, como
monumentos, utensílios, vestígios arqueológicos e etc., assim como os documentos de diversas espécies. Então, o que é uma fonte material? É tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano ao longo do tempo, do espaço, né, em que foi produzido esse material, portanto, ele se torna um vestígio, né? Ou seja, nós podemos entender aqui que o vestígio é uma pista, é como um trabalho de um detetive, né? O detetive ele precisa das pistas para ele poder iniciar a sua investigação. As fontes materiais, portanto, são os vestígios, são as pistas daquele passado, né, ou daquela civilização. E essas pistas, normalmente, elas são pistas, né, vestígios, no caso, aí, né, podemos, para entender melhor, né, como pistas aí, material, ou seja, ela tem materialidade, né, ela é concreta. Tá? Então, com monumentos, né, que são construídos aí, pode ser um vestígio daquela civilização, daquela sociedade, utensílios, né, que eram produzidos, os vestígios arqueológicos, ou seja, o que mais, né, que foram encontrado de forma material, ferramentas, sobre aquela sociedade ou aquela civilização que está sendo estudada, assim também como documentos, né, escritos, documentos de governos. Então, tudo isso se torna, portanto, uma pista daquele passado. Esses vestígios que foram deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. E isso que é concreto, nós chamamos, portanto, de fontes materiais. Já as fontes imateriais, elas já são os vestígios que sobrevivem nas sociedades e que são detectáveis em suas tradições, costumes, lendas, ritos e folclore. Então, as sociedades, né, as civilizações, elas produzem os vestígios, né, materiais, né, aquilo que foi produzido de concreto, como nós vimos aqui na fonte material. Porém, essa civilização e essas sociedades, né, elas produzem também cultura. Tá? Então, tudo aquilo que está relacionado com determinada sociedade, né, que nós podemos detectar através das tradições, né, dos costumes, né, daquele povo, sobre as lendas contadas por eles, os ritos, né, os ritos de passagem, os ritos religiosos, né, os ritos funerários, enfim, o folclore também, né, dessa sociedade ou desses povos. Então, tudo isso pode ser considerado fontes imateriais, ou seja, não é algo concreto que a gente consegue pegar, mas existem, né, fazem parte da cultura. Beleza? Então, continuando aqui, nós vamos agora conhecer um pouquinho dessas fontes históricas. E nós vamos, nesse slide aqui, né, trabalhar com as fontes escritas. Então, o que são fontes escritas? São os registros na forma de texto, como documentos oficiais, jornais, revistas, livros, diários, anotações, entre outros. Então, o jornal, por exemplo, o jornal é uma fonte escrita. Então, nós temos o jornal, ele é diário, alguns jornais são diários, né? E, obviamente, as suas publicações elas, né, vão ficando para trás, né, dentro do tempo. O tempo vai avançando, o jornal ele foi publicado, né, com as notícias que foi colocado ali naquele dia e, portanto, fica registrado alguns acontecimentos. Os jornais, portanto, eles são importantes fontes históricas, só que são fontes escritas. Por quê? Porque nós temos lá textos, né, no jornal escrito. Tá? Então, portanto, o jornal, por exemplo, é uma fonte escrita, mas não só ele, né? Como a gente pode também pegar as revistas, os próprios livros,
né, diários de anotações das pessoas, né, de pessoas importantes, entre outros, tá? Recursos, né, fontes aí escritas que a gente pode ter. Então, tudo aquilo que for escrito, né, portanto, é uma fonte escrita. E aí nós temos as chamadas fontes sonoras. Ó, já fala sonoras, né, de som, ok? Então são registros musicais e gravações em discos de vinil, fitas cassete, CDs, DVDs, CD-ROM, antigos disquetes, entre outros. Nossa, você já ouviu falar aqui desses tipos, desses registros musicais que existiu? Do vinil? Já ouviram falar do vinil? Pois é, o vinil é um disco, né? Onde ali se toca música, tá? Nesse disco, né? Ao ele ser colocado para tocar, né? Dentro de um toca-discos, tá? Ele tocava uma música, né? Hoje a gente está tudo acostumado, tudo digital, né? Através de aplicativo ou no pendrive, né? Que as pessoas salvam ali a sua música, a sua relação de músicas que quer ouvir, depois coloca no som, né? Mas antigamente se usava muito o disco, né? O vinil, as fitas cassete também, né? Que tinha. Depois veio os CDs, né? Depois veio os DVDs, enfim, então todo um processo evolutivo. Mas tudo isso, né? Esses aqui, essas ferramentas, né? De toca de som, de tocar som, de gravar som, gravar música, enfim, são fontes sonoras, como a gente pode ouvir na imagem aqui. Tá? Então a gente está vendo um som, uma caixa de som, né? Aqui no meio, aqui nós temos a fita cassete, né? Aqui é o toca-disco, né? Que é onde vai o vinil, tá certo? Então, dando um exemplo para vocês aqui, através dessa imagem também um pouquinho do que seria as fontes sonoras. Então, fontes sonoras, lembrando, né, tudo aquilo que vem do som. E aí nós temos as chamadas fontes visuais, né? O que são as fontes visuais, né? De visão, aquilo que a gente vê, né? Como exemplo, pinturas, gravuras, fotografias, charges, caricaturas, entre outras, né? Então, tudo que nós vemos, tá? Como nós estamos vendo esse exemplo aqui desse trem, dessa locomotiva, né? De um determinado período. Então, isso é uma foto. E essa foto, ela traz imagens de um determinado período. Né? Olhando para essa foto aqui, a gente consegue analisar o meio de transporte que estava sendo utilizado nesta época, a forma como as pessoas estão vestidas. Então, tudo isso, né, as fontes visuais também nos traz aí esses vestígios do passado, né, de como as pessoas viviam em determinadas épocas. Tá? Então, pinturas, gravuras, fotografias, charge, enfim, caricaturas, tudo aquilo que é visual, portanto, são chamadas as fontes visuais. E aí nós temos as fontes orais, tá? Então, os depoimentos, os relatos, entrevistas, chamada pelo telefone ou celular tomados oralmente, tá? Então, fonte oral é oral, né? É da boca, oralidade, né? Então, é a fonte que pode ser transmitida, né, através de depoimentos, né, de pessoas antigas que viveram aquela época, os relatos, as entrevistas que podem ser feitas, né, com essas pessoas de forma gravada, né, e aí elas vão relatando, portanto, ou dando seu depoimento, ou enfim, né, respondendo perguntas aí sobre determinado período. Então, essas são as chamadas fontes orais, como vocês podem ver aqui nesta imagem, né? Aqui nós temos uma pessoa mais velha, né, que procura transmitir, né, um pouco do passado, do conhecimento para as crianças que estão aqui à volta. Tá legal? Então, dando sequência aqui, nós vamos falar agora das fontes materiais.
materiais, né? Então, lembrando lá, material. E ela pode ser os artesanatos, as esculturas, as construções, as ferramentas, as armas, roupas, entre outros aqui, né? Como a moeda também, ó, as moedas antigas. Então, a moeda ela é uma fonte material, né? Todo artesanato produzido por aquela sociedade, por aquele povo, as esculturas, enfim, as construções. Então, tudo isso seria fonte material, aquilo que foi produzido de forma, né, de matéria, da materialidade aí, e a representação daquela sociedade, né, daquela civilização, tá bom? Então, dando sequência aqui agora, vocês têm esse seguinte texto. Então, leia o texto e registre no seu caderno o que se pede. Então, o texto diz o seguinte: o trabalho do historiador e as fontes históricas. Para pesquisarem os seres humanos e sua relação com o tempo histórico, os historiadores utilizam as chamadas fontes históricas, que são vestígios deixados pelo homem ao longo do tempo, como um detetive, para obter informações de determinada época e sociedade. O historiador analisa essas fontes através de perguntas, tá? Então, é através dessas fontes históricas que o historiador vai fazer a sua pesquisa, né, sobre o passado dos seres humanos, sobre aquela sociedade. E é importante que o historiador faça sempre análise de mais diferentes tipos de fontes sobre o período que ele está estudando. Tá? Então, que ele não fique preso apenas a uma fonte, né? É importante que se analise as mais diferentes fontes para se trazer da forma mais verdadeira, né? Se buscar de forma mais verdadeira possível aquele passado. Tá? Então, é fundamental, né, que o historiador busque, né, nessa análise, nessa investigação do passado, ele busque aí diferentes tipos de fontes para que ele possa melhor conhecer aquele período que ele está pesquisando, tá certo? E também, né, para que recaia em menos erros, né, sobre aquele passado, né, ao recontar aquele período. Então, essas fontes é o que vai dar embasamento, né, vai dar base para que essa pesquisa, né, ela ganhe força, ela seja considerada importante. Então, quanto mais, né, fontes do historiador utilizar, mais robusta, vamos dizer assim, né, se torna a sua pesquisa. E, dentro disso, essa atividade, ela pede o seguinte para vocês: escreva as características de cada um dos seguintes tipos de fontes históricas. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre o que são fontes históricas e os tipos de fontes históricas. Então, nós temos as fontes escritas, sonoras, visuais, audiovisuais, orais e materiais, né? Talvez a gente só não tenha dado exemplo para vocês aqui das audiovisuais, né? Mas, ó, a gente já pode pegar aqui na própria palavra para procurar entender. Áudio, né? Áudio vem de som, visuais né? Então, por exemplo, um filme, dando um exemplo aí, tá? Pode ser audiovisual, né? Eu escuto e ao mesmo tempo eu vejo. Bom, mas então vocês vão escrever as características, tá, de cada um desses tipos de fontes históricas aqui. Beleza, galerinha? E para finalizar a nossa aula de hoje, vou passar para vocês aqui esse vídeo curto que vai falar um pouquinho sobre as fontes históricas, não é mesmo? Então vamos lá. As fontes históricas são as provas que usamos para certificar nossas pesquisas. As fontes podem ser variadas como fontes materiais, visuais, escritas e orais. As fontes materiais podem ser evidenciadas através dos arqueólogos que descobrem objetos,
A análise desses objetos pode identificar culturas, hábitos dos povos que ali viviam no passado. As fontes visuais ou iconográficas podem ser desde pinturas rupestres, pinturas antigas e fotografias. São fontes que podem nos revelar muitos detalhes de um povo, seus hábitos e costumes. As fontes escritas podem ser códigos, hieróglifos, símbolos, documentos e livros, que podem ser estudados pelos historiadores para o conhecimento de fatos. E fontes orais, que são contados por alguém que não possui um registro escrito, mas a história é contada como caos, lenda ou mito, até mesmo relatos de experiências de sobrevivência de determinados períodos históricos. Através das fontes históricas, podemos interpretar o passado há séculos. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Muito bem, né, pessoal? Então, esse vídeo ele fala um pouquinho, né, sobre as fontes, daquilo que a gente abordou durante essa aula, e também fala de um outro especialista, né, que é o arqueólogo, tá? Então, o historiador, além das fontes históricas, ele também busca trabalhar em conjunto, né, com outros profissionais, como, por exemplo, o arqueólogo, né? O arqueólogo ele desenvolve pesquisas, né, de civilizações antigas e buscando os vestígios, né, deixados aí por essas civilizações. Então, o trabalho, né, da arqueologia é muito importante também para revelar, né, os diferentes tipos de fontes históricas e auxiliar dessa forma também o trabalho dos historiadores, tá? Então é importante a gente entender que a história ela não trabalha de forma isolada, né, e que ela trabalha sempre em conjunto com outras ciências. Tá legal? Então é isso, a nossa aula fica por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula. Um abração aí.